Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Digital. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos orar para podermos iniciar nossa aula? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que Tu nos concede de vida, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, para aprendermos mais de Ti, dos Teus ensinamentos, Senhor Deus. Clamo a Ti, Senhor Deus, que Tu mande Teu Espírito Santo, ó Pai, para nos conceder sabedoria, graça e entendimento na Tua palavra, Senhor Deus. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nossa aula hoje ela vai falar sobre a soberania do reino de Deus. O nosso estudo ele está baseado nos versículos 13, 14 e 17 de Isaías. Vamos estudar aqui, meus irmãos, a dimensão da soberania de Deus por meio de um reino, do seu reino e da maneira poderosa com que ele se revelou pelos seus profetas, através dos seus profetas. E vamos destacar aqui também os aspectos temporais do seu reino. O já, onde as profecias de Isaías estavam voltadas para o povo daquela época, e também o ainda não, que é o estar por vir, né, suas profecias futuras. O nosso objetivo com essa aula é, primeiro, compreender que Deus é o Senhor da história e Ele é soberano sobre toda a terra. Segundo, compreender que o dia do Senhor é a expressão máxima do juízo de Deus. E terceiro, entender que Deus ele não se omite diante das opressões vividas pelo seu povo. Não importa qual é o sofrimento, qual é a opressão que o povo está vivendo. Deus ele é soberano e ele se levanta sempre em favor do seu povo. E o que a gente faz com esse conhecimento? A Bíblia fala que precisamos praticar. E de que forma que a gente faz isso? Adorando ao Senhor, praticando a adoração em nossas orações e nas nossas confissões. Precisamos adquirir o conhecimento de como Deus demonstrou para o seu povo os seus atos salvíficos, para que a gente possa, assim, dessa forma, testemunhar para todos o cuidado de Deus para as nossas vidas. O texto áureo está em Isaías 17:7 e que nos fala que naquele dia, no dia do Senhor, as pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. E precisamos aqui, meus irmãos, para que possamos aprofundar nosso estudo, fazer uma pequena recapitulação do que já foi ensinado, né, nas duas primeiras aulas. Isaías é o profeta que Deus levantou, né? O seu nome ele quer dizer Yahvé salva, ou Yahvé é a salvação. Ele nasceu no Reinado do Sul, em Judá. A época foi o 8º século antes de Cristo. Ele é filho de Amós, que não podemos aqui confundir com o profeta Amós, né? E a sua família, há evidências na tradição da igreja que nos fala que ele pode ter sido membro da família real, né? Tem escritores que falam que Amós era primo o pai de Amós era primo do rei Amazias, sendo então Isaías o primo do rei Uzias, onde vai justificar também a cultura de Isaías, né? A maneira culta que ele escreve e se relaciona no texto bíblico. Ele foi casado com uma profetisa e ele teve 2 filhos, Maher Salal Has-Baz. A tradução do seu nome quer dizer rápido, despojo, presa segura. E através do seu nome, Deus trouxe o ensinamento para o seu povo, né? Deus está para trazer o julgamento para o seu povo, né? E também o outro filho, Sear-Jazub, um remanescente voltará. Então, o grande derramamento da misericórdia de Deus e da graça de Deus ao restante do povo que se manter fiel a Deus.
O seu ministério, ele atuou profetizando durante 40 anos, né? Segundo o escritor Coelho Filho, ele ministrou como um capelão na corte real de Jerusalém, tendo convivido com os reis Jotão por 5 anos, Acás 16 anos, Ezequias 20 anos e o rei Manassés por 18 anos. A sua mensagem foi sobre o juízo de Deus, que virá sobre aqueles que desprezam a palavra do Senhor, trazida pelo profeta. Então a palavra de Isaías, os seus ensinamentos, a sua profecia, estava trabalhando o juízo de Deus sobre o povo. Isaías ele deixa claro nos seus textos que o castigo virá sobre todos, não somente a Síria, né, mas também sobre os reinos do norte, Israel, e do sul, Judá, conforme está em Isaías 8. As palavras-chave que encontramos nesse texto é temor, santificação e arrependimento. E a gente vai ver daqui para frente, meus irmãos, por que Israel no reino do norte e Judá no reino do sul, né, que os outros fazem parte do reino de Israel, o porquê que Deus trouxe o juízo também para o seu povo. A opressão não vinha só dos reinos de fora, mas muita coisa estava acontecendo dentro do próprio reino de Deus, junto com o povo de Deus. E precisamos aqui conhecer a mensagem do profeta sobre o dia do juízo de Deus. Está lá em Isaías 13:3. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. E também Isaías 13:18. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros e com os rostos em fogo. Isaías ele traz a palavra do Senhor dura para aqueles que estavam pecando contra o Senhor de toda a terra. Então, ele inaugura o tema o dia do Senhor. E o que vem a ser o dia do Senhor? O dia do Senhor é a expressão máxima do juízo de Deus, que em determinados momentos virá sobre a nação estrangeira, mas que em outras ocasiões também alcançará o povo de Deus. Em Isaías 13:6 ele fala que chorai, porque o dia do Senhor está perto, como a destruição do Todo-Poderoso. Isaías 13:9 vai falar que eu já vim e já vem o dia do Senhor, dia horrível, com furor e ira, ardente, para destruir a terra e dela exterminar os pecados. Isso aqui era um aviso, meus irmãos, que Isaías estavam trazendo. Deus falava através da boca de Isaías ao povo, trazendo uma mensagem dura, mas uma mensagem para trazer arrependimento. Só que o povo ele não se arrependia, ele continuava obstinado. Então o dia do Senhor ele vai se revestir no texto de Isaías como sendo um fenômeno que tem uma dupla função. A primeira função que é a dimensão teológica. Ela cumpre um propósito divino de correção. Apresenta-se no tempo do profeta, é o já do dia do Senhor. Então a correção para tudo que estava acontecendo de errado naquela época, a corrupção, a opressão. E a segunda dimensão é a dimensão escatológica, que ela vai apontar para os eventos finais da história da humanidade. Ela é em relação à vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, com poder, grande glória para realizar o último juízo e estabelecer a nova ordem da vinda de Cristo. E está lá em Apocalipse 20:11-15. E as profecias de Isaías elas vão se retratar o julgamento e a condenação contra as nações gentílicas. Aqui os povos que vão estar recebendo esse castigo todo são os babilônicos, os moabitas,
Damasco e Efraim, a Etiópia, que estava aliada junto com o Egito, e os fenícios. Porém, meus irmãos, o juízo de Deus também ele virá para aqueles que se deixaram contaminar, né? Como consta lá em Isaías 2, 6b, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticaram adivinhações como os filisteus, e fazem acordo com os pagãos. Isaías 2,8 vai falar que a sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante das obras de suas mãos, diante do que seus dedos fizeram. Então podemos ver aqui no texto bíblico que o povo de Israel, tanto o povo do norte como o povo do sul, eles se deixaram contaminar, né? Vários reis que estavam assumindo o trono de Israel, eles estavam fazendo com que o povo pecasse. Então estava se aliando com outros povos, povos que Deus condenava os seus atos, porque aqui são povos com superstição, povos que praticavam adivinhações, cultuavam outros deuses que não o nosso Deus, né? E também eles estavam produzindo ídolos com as próprias mãos. Então Deus estava completamente descontente com esse povo. O próprio rei Acaz, ele não mudou na atitude do rei que ele assumiu, né, Aboaz. Ele se desviou ainda mais, porque ele se aliou com a Síria, porque ele estava com temor, estava tremendo de medo do ataque da Babilônia. Então, em vez de ele buscar refúgio em Deus, ele se associa à Síria, né? E dessa forma ele começa a incentivar o culto a Moloque, com rituais pagãos de sacrifício humano, como consta lá em 2 Reis 28, de 1 a 4. E ele fez imagens de Baal e espalhou para o reino, oferecendo crianças em sacrifício nos outeiros, os montes. Então você vê calamidades que o povo estava fazendo, né? E o próprio rei, com o seu exemplo, levando o povo a pecar. Mas Deus é misericordioso. Mesmo Acaz cometendo todas as falhas que ele estava cometendo, todas as atrocidades que ele estava cometendo, oferecendo crianças como sacrifício a ídolos, para poder ganhar a confiança do rei da Babilônia, Deus manda Isaías até Acaz e manda uma mensagem forte para ele de arrependimento, né? Como está lá em Isaías 7,4a. Tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, né? Que aqui ele está falando lá do rei Rezim, que era o rei da Síria, e também de Peca, que estava reinando em Israel, né? Em Isaías 7,4, Deus ainda fala para ele: peça ao Senhor, através do profeta Isaías, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Deus estava dando a oportunidade de Acaz ali acabar com todo o sofrimento. Bastava Acaz crer que Deus estava à frente de tudo, né? Mas o rei Acaz ele escolhe não depositar a confiança no Senhor. E aí o juízo chega, né? O dia do juízo também tem ações de compaixão. Por mais que Acaz, né, ele traiu Deus, e por mais que todas aquelas nações estavam ali para atacar Acaz, né, acabar com o reino, levar o povo escravo, Deus ele tem misericórdia, ele consola o seu povo. Como consta nesse salmo, Deus
é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venha, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Está lá em Salmos 46. Então, por mais que tinha muita gente ali no povo que estava contaminada, que estava praticando maldade, idolatria, corrupção, todo tipo de pecado, havia ali povo santo, povo separado, povo que não se deixou contaminar. Então Deus traz uma mensagem a eles de consolo. Deus tem compaixão desse povo. Também no Salmo 125:1, Deus nos fala que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Meus irmãos, independente das circunstâncias, do tamanho do nosso problema, Deus sempre virá ao nosso socorro. Ele nunca deixa de nos socorrer. Jesus nos fala que no mundo tereis aflição, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele nos dá essa promessa que também vamos vencer. E aí chegamos aqui, meus irmãos, uma pergunta crucial. Diante de tudo que nós estudamos, de que nós lemos, do texto bíblico, qual é a sua expectativa no reinado universal de Deus? Qual é a tua visão? O que você pensava antes desse estudo e o que você, a partir de agora, consegue ver de diferente? O reinado universal de Deus, meus irmãos, ele será estabelecido com a segunda vinda de Jesus Cristo. Não haverá mais lágrimas e toda a revelação de Deus será plena e infalível, onde todos nós teremos a vida eterna que é prometida para aqueles que esperam por esse grande dia. Precisamos, meus irmãos, reconhecer que somos dependentes, completamente dependentes de Deus. Que através de Jesus Cristo conseguimos o perdão dos nossos pecados. E precisamos também, meus irmãos, no momento de angústia, de aflição, em momentos que não vemos saída, precisamos crer que temos um Deus que luta por nós. E dessa forma, em confiança, poderemos ter a vida eterna, reconhecendo Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de nossas vidas. E tendo a clara certeza de que Ele é um Deus que cuida de cada um de nós. E caminhando para o final da nossa aula, meus irmãos, que Deus abençoe vocês neste dia, que Deus possa estar aí concedendo graça, sabedoria, entendimento para vocês nesse estudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar colocando no WhatsApp. Vamos estar aí levando as dúvidas para serem solucionadas. Procuraremos aí entender as dúvidas e estar colocando a resposta aí na próxima aula. Vamos orar para que Deus possa continuar nos abençoando no restante desse dia. Senhor Deus e Pai, que tempo especial, Senhor Deus, de estudo da Tua Palavra.
Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo de meditação, Pai, na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, dando um entendimento, Senhor Deus, para que possamos compreender a Tua Palavra e dessa forma praticar cada dia mais, Senhor Deus, os Teus ensinamentos. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Até a próxima aula.